Boa noite a todos. É uma alegria poder participar aqui com vocês da reflexão e o estudo do Evangelho. Então, vamos todos juntos, elevando bem alto o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso Senhor e Mestre Jesus, e a todos os benfeitores espirituais que servem nesta casa. Escolheram esta casa abençoada, numa grandiosa hierarquia, e já estão aqui nos atendendo os anseios mais íntimos que estão passando agora pela nossa mente, em conexão também com o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, que possamos todos nós fazermos a reflexão do Evangelho de hoje à noite e que possam os benfeitores espirituais dar voz a tudo aquilo que precisa ser divulgado e que possa tocar o íntimo do nosso coração, como nós ouvimos na mensagem 88, que o nosso irmão leu para nós, né? Então, que o Senhor nos abençoe a todos. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos os capítulos, os 27 capítulos do Evangelho, têm muito a nos ensinar. O capítulo 28 é uma coletânea de preces que nos ajudam em nossas formulações. Mas todos os temas são muito importantes e cada irmão que vem aqui traz uma abordagem. E em todas as abordagens nós aprendemos muito. Então, peçamos a Deus, nosso Pai, que possa penetrar em nossos corações. Sobretudo na era atual que nós estamos vivendo, que muitas vezes nos assusta o que nós estamos vendo nos noticiários, no nosso dia a dia, e nos nossos irmãos do planeta todo, e por tudo que estamos vendo e estamos passando. Então, esse tema ele é bastante oportuno. E aí fica, então, uma recomendação de leitura, quando tivermos um tempinho em nossos lares, que façamos a leitura todinha do capítulo 18, combinando com o 20, que vai falar de quem são os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Ouçamos, então, um trechinho do texto evangélico para poder apoiar o nosso estudo e a nossa reflexão. Vamos lá para o item 6 do capítulo 18. Os que dizem, Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai. Guardemos o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não é assim que profetizamos em seu nome? Em seu nome expelimos demônios? Em seu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a injustiça. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23.
E aí vem o número 7, que é muito importante para nós, que é a edificação da nossa casa sobre a rocha. É a nossa casa mental, que conduz o nosso pensamento em conexão com o nosso sentimento, que dirige a nossa conduta aqui na Terra, dia a dia. Diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as observa, será comparado ao sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve as minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Veio o vento, a chuva, e transbordaram os rios, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e semelhante em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aí no 9, o doutrinário, diz assim para nós: todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo de mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores e, ao mesmo tempo, o sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São os seus discípulos os que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? A resposta é não, porque podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós vamos refletir agora que não são palavras piedosas, ditas de boca para fora, que abrem as portas do céu para nós. As portas do céu, elas estão abertas para aqueles que vêm tomar conhecimento desse evangelho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, que vem formar uma conscientização de como é que nós devemos conduzir a vida aqui. E as portas do céu, elas devem ser entendidas como moradas melhores, que vão se abrir para aqueles que desejam cumprir, para aqueles que desejam observar, para aqueles que desejam seguir os ensinamentos do nosso mestre. Então, nós, aprendizes da doutrina espírita, não achamos que vamos conseguir seguir 100%, porque nós estamos ainda, o nosso ser espiritual, nós somos muito imperfeitos ainda. Nós cometemos muitos erros, muitos enganos. Temos ainda muita ignorância em relação entre as coisas que ocorrem entre a terra e as portas do céu. Mas todos os dias nós somos chamados. São muitos os chamados. Todos nós, irmãos em humanidade, não só seguidor da doutrina espírita, todos, de outros rótulos e não cristãos também, nossos irmãos em humanidade, irmãos de planeta,
moradores no planeta Terra, aqueles que se dizem sem religião. Todos nós somos chamados, mas poucos são aqueles que aceitam seguir o ensinamento, interiorizar esse ensinamento no nosso coração e colocar em prática, mesmo que aos poucos, porque a evolução não dá saltos, é degrau por degrau, é construção. E aí, nós vamos entender que no Evangelho de João, nós vamos recorrer ao Evangelho de João, capítulo 9. Quando tivermos um tempinho, vamos ler lá o capítulo 9. Jesus curou um cego de nascença. Ele colocou lodo, fez um lodinho, curou o cego de nascença e ele voltou a enxergar. Jesus disse a ele: olha, vá se lavar lá na piscina de Siloé. E quando ele foi e lavou os olhos, ele recuperou a visão. E aí ele foi contar, e os fariseus ficaram muito contrariados, porque os fariseus eram seguidores de Moisés, discípulos de Moisés. E nós sabemos, pelos cursos que o nosso irmão disse aqui, nós aprendemos. Eles adotavam muito mais práticas exteriores. Práticas exteriores e não transformavam o coração. Olha, nós somos discípulos de Moisés. Quem é esse que está curando um cego de nascença? Nunca vimos isso. Mandou chamar os pais deles. Vamos conferir isso. Só que os fariseus expulsavam aqueles que começavam a crer nos ensinamentos do Mestre Jesus, que já estava fazendo curas e estava exemplificando o evangelho dele. Então, se começasse a querer cair no agrado, era expulsado da sinagoga. Então, os pais disseram: olha, pergunte para o nosso filho, ele já tem idade, pergunta para ele. Né? Aí ele voltou a explicar como foi a cura. E eles, muito contrariados, entraram num colóquio com Jesus, duvidando de Jesus, querendo conflitar. Aí Jesus disse assim para eles, nós vamos ler lá quando tivermos um tempinho, capítulo 9, a cura do cego de nascença. Nesse colóquio, Jesus fala assim, eles falam para Jesus, então nós somos cegos, que não estavam compreendendo, estavam divergindo. Jesus disse para eles assim, se fosseis cegos, não teríeis culpa. E o que isso tem a ver? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O evangelho está aqui colocado para nós. Jesus é o enviado de Deus que veio trazer para nós a palavra divina, a boa nova. Veio ensinar. Ele, a luz do mundo, ele veio ensinar como um farol para conduzir a nossa vida aqui na Terra. Então, como é que nós temos que fazer para sermos tirados da cegueira espiritual? A doutrina espírita, ela faz bem isso para nós. Através de preleções, palestras, curso de reforma íntima, como o nosso irmão falou, modifica a nossa vida, porque modifica o nosso pensamento. Então, a doutrina espírita, ela restaura o cristianismo verdadeiro no nosso coração
aos poucos, nós vamos aprendendo e vamos nos tornando pessoas melhores. Ela traz postulados, ensinando para nós a grande lei de causa e efeito, como que funciona. Ela vem falar para nós da necessidade da reencarnação, porque somos seres espirituais. Ela vem explicar para nós como que se opera a justiça de Deus, onde o salário é um só, é o salário de justiça, a cada um conforme o desempenho no merecimento. Ela vem dizer para nós quem nós somos, da onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos, e que podemos sim acelerar o nosso progresso com boas obras, servindo a Deus na grande obra da criação, sendo cumpridor dos nossos deveres. Mesmo que aí fora não estão cumprindo os deveres, estão fazendo o mínimo do mínimo do mínimo. Mas vamos fazer bem a nossa parte o quanto for possível fazer, para que as portas do céu, um lugar melhor, possa se abrir para nós. Então, a doutrina espírita, ela traz elementos, ela reúne para nós elementos pela fé raciocinada e ela multiplica, sim, o número de chamados, como ele falou. Nós vamos mudar a nossa vida. Venham no curso, nós vamos mudar a nossa vida, do nosso ser espiritual. Venham ouvir a preleção, porque ela dá sustentação para a nossa fé. Então, ela multiplica, sim, o número de chamados, o número de escolhidos. Pela fé raciocinada que ela traz para nós e por esses elementos de sustentação. E lembrar, ela nos tira da cegueira espiritual. Ela nos faz enxergar qual é o caminho. E aí, Allan Kardec, um grande trabalhador de Jesus, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. 1857. Só que até que aquelas 1019 questões que estão lá ficassem prontas, Allan Kardec começou a reunir elementos para fazer as formulações para os espíritos superiores. Não havia ainda concluído a obra. Ele ainda estava trabalhando na obra. Certa noite, no seu repouso, ele foi, no momento de repouso, ele entrou num desdobramento e ele foi levado por um guia espiritual sublime para uma região nevoenta. Quando ele chegou lá, e nos conta o livro de Chico Xavier e Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, pseudônimo de Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Ele nos conta o seguinte, lá na lição 7. Quando ele foi repousar, ele foi levado de chofre para essa região nevoenta. Aí, lá ele ouvia e via centenas de milhares de irmãos nossos desencarnados numa situação de aflição, dor e sofrimento. Ouvia gritos coléricos, ouvia blasfêmias, ouvia gargalhadas de insanidade, de revolta. Ele via só dor e sofrimento. Então, ele ficou espantado e disse para o guia superior: nossa, aqui jazem
Os imperadores romanos, tanta maldade fizeram, né? Aqui jazem guerreiros que fizeram conquistadores, que fizeram derramamentos de sangue. Aqui jazem os crucificadores do Cristo. Aqui jazem os algozes dos cristãos. Não nessa ordem aí. Tem que ler a lição toda que ele pergunta, o irmão responde, ele faz outra pergunta, o irmão responde. Eu sintetizei que a gente tem que acelerar aqui. Aí o guia respondeu, não. Esses que você está se referindo, esses já foram acolhidos pela misericórdia de nosso Pai e já foram encaminhados nos seus processos reencarnatórios de expiação. Sabe quem que está aqui? Nessa dor e sofrimento, agora nós não podemos perder quem está lá. Então, nós vamos ouvir a leitura, tá? Nós não podemos perder quem que está lá. O orientador imperturbável respondeu assim: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade e que fugiram de praticar, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, feitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos aprendizes. E a lei de Deus é lei. É mandatória, não é recomendação. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Ele está dizendo que é difícil, não é impossível. Chocado com a inesperada observação, Kardec, sabe o que ele fez? Retornou imediatamente ao corpo, acordou e foi lá e escreveu a questão 642 do Livro dos Espíritos e perguntou assim para os espíritos superiores: olha, para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta não praticar o mal? É aquela fala no coloquial, nas nossas reuniões de amigos, que a pessoa fala assim: olha, eu sou cumpridor dos meus deveres, pago todos os meus boletos, não devo nada para ninguém, educo os meus filhos, todos estão na escola, cumpro mas ele não faz o mal, mas também não faz o bem. Não pratica a caridade para com os caídos, os fracos, os necessitados. Aí, olha o que os espíritos responderam na 642. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Cada um fazer aquilo que é possível fazer, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem para com o nosso próximo. Então, meus irmãos, para ocupar um lugar futuro, num mundo melhor, no nosso momento da partida de volta desta viagem de encarnado, quando formos chamados de volta, não vamos levar nada. O agente funerário vem com uma pranchetinha. É triste esse momento. Como que você vai querer vestir? Vai pegar uma roupa aqui da funerária ou você vai buscar uma na sua casa?
Ah, ela vai com os óculos ou vai querer deixar os óculos aqui? Vai ficar aqui na volta dessa viagem. E aí, para que essas portas do céu se abram para nós precisamos começar a cumprir, aceitar esse evangelho na nossa vida e cumprir. Então, não são os rótulos, é a obra nossa, é o que nós fazemos com o evangelho de Jesus, com aquele que nos ensina na prática do bem, do amor fraterno, da solidariedade para com o próximo aqui na Terra. E aí sim, nós vamos atuando na nossa casa mental e vamos modificando aos poucos a nossa vida, porque temos um Pai justo e misericordioso, e Ele sonda o nosso pensamento. Jesus tem capacidade de penetração nos nossos pensamentos, de todos nós. Então, vamos sim conseguir multiplicar o número de escolhidos com a nossa regularidade religiosa, a nossa religação com esse Pai amoroso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Então, nos preparando para a fluidoterapia, nós vamos pedir a bênção, a proteção e que possamos prestar atenção nas falas que nós vamos ouvir agora, que foi gravada e que nos harmoniza tanto, e muito obrigada por esse momento.